Oi, pessoal. Hoje eu quero responder perguntas, recebi várias aqui, daqui a pouco eu vou começar a responder. Antes disso, eu tenho um aviso e um convite importante para vocês. Tem um questionário que eu quero que vocês respondam, demora 5 minutos, coisa rapidíssima, e aqueles que participarem vão concorrer a ganhar duas coisas que muitos de vocês pedem e que estão esperando, e uma delas é o nosso famoso, importante, especial mapa. Aqui, ó. Ele existe, tá pronto, olha como é grande, com todos os detalhes mais relevantes sobre geopolítica, é o mesmo que está aqui atrás. Você pode colocar, enquadrar, colocar embaixo da sua mesa. Nós vamos sortear esses mapas aqui, são 10 mapas, e vou sortear também o meu livro. Não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho um livro, Inteligência do Carisma. Eu explico que carisma não é um dom, e sim um conjunto de habilidades e competências que você pode treinar e aprender e estar ao alcance de todo mundo. Carisma é uma ferramenta de poder, é algo que te ajuda em qualquer área da sua vida, você a conquistar, a se relacionar, enfim, conseguir as coisas que você deseja. Uma ferramenta muito importante. E aqui no livro eu ensino, como está dito aqui no título, aprenda a ciência de conquistar e influenciar pessoas. Vamos sortear 20 livros, então participem. Quero as respostas de vocês, é muito rápido. O link para participar está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, linka, preenche, 5 minutos. Você vai estar concorrendo ao mapa e ao meu livro. Seguindo então, hoje a conversa, a aula é sobre perguntas e respostas no plantão de dúvidas aqui. Então eu selecionei uma série de perguntas. Vou começar pela primeira aqui do Pedro Luiz Marques, e ele já agradece, continue com o ótimo trabalho. Disse que assistiu a aula da geopolítica do dólar, muito bem. Quem não assistiu, assistam. Esse vídeo está muito bom, a parte 1, né, que conta a história do dólar. E a pergunta é o seguinte: em algum momento futuro, talvez na próxima aula sobre o dólar, você poderia falar o porquê o Brasil não poderia adotar o dólar? E talvez até porque mais países não adotam o dólar, já que no fim das contas todas as negociações são feitas em dólares. Bom, primeiro que a moeda de um país é o que dá autonomia. Autonomia econômica, autonomia nas suas políticas públicas, política monetária, política de juros, uma série de coisas está ligado com você ter controle da sua moeda. Ter controle da sua moeda é você ser o dono dela. Você imprime a sua moeda, isso é autonomia, isso é soberania. Então os países não estão muito dispostos a entregar a sua soberania parcial que seja, mas é uma soberania econômica bastante relevante. Você adotar a moeda de outro país significa que você não é mais dono do seu nariz, você não tem mais tantas ferramentas de determinar o futuro econômico e político da sua nação. Essa é uma das razões. A outra é até prática, de cunho prático, porque se você não imprime a moeda, da onde que você vai arrumar esse dinheiro? É feito em dólar, tá bom, o dólar não é feito aqui no Brasil, não tem uma casa da moeda brasileira que produza o dólar. Você, para conseguir dólar, você vai ter que vender para alguém que queira te pagar em dólar. E você vai ficar sempre dependente da venda de produtos que alguém queira te pagar em dólar. Mas e se você não tem nada de relevante ou de importante para vender para os outros que tem dólar, para te pagar em dólar? O que você faz? Você nunca vai conseguir a moeda. Esse era um pouco do problema ali na história que eu contei dos primeiros colonos ingleses que chegaram nos Estados Unidos, e eles levaram uma quantidade de libras esterlinas e elas foram acabando conforme foram sendo usadas, e eles não conseguiam adquirir novas libras. E aí o que eles acabavam fazendo? Usando a moeda espanhola, né? O peso espanhol, ou como os ingleses chamavam, o dólar espanhol, porque eles não tinham acesso àquela moeda que era a libra esterlina. Se você adotar moeda de outro país, você vai precisar arrumar um jeito de adquirir aquela moeda. E aí você precisa ter coisas que sejam de interesse daqueles que vão pagar com aquela moeda. Isso é muito simples, te deixa numa posição muito vulnerável,
e de total dependência. Aqui na América do Sul, a Argentina já adotou algo similar e quebrou. Obviamente porque ela não tinha condições de sustentar uma economia dolarizada, uma economia que tivesse com os parâmetros econômicos, financeiros e monetários dos Estados Unidos. As economias são diferentes, a gente vê esse problema dentro da União Europeia, quando a Grécia, que é uma economia diferenciada, tem a mesma moeda que a Alemanha. São duas economias com padrões de produtividade, realidades totalmente distintas e têm a mesma moeda, ou seja, tem o mesmo crédito, o mesmo tipo de status. E isso causou problemas para a Grécia, por ela ter um dinheiro com um valor que não era condizente com a sua produtividade. Então, adotar a moeda de um outro país é adotar também o modelo econômico, o modelo de consumo, o modelo de quanto dinheiro você guarda, uma cultura econômica, instituições econômicas e uma série de outras coisas. Ou seja, isso é muito complicado para os países, é muito difícil. Aqui o Pedro ele menciona que, no fim das contas, todas as negociações são feitas em dólares. Sim, mas você troca, né, para fazer essa negociação, para fazer essa compra e venda, esse comércio, para você fazer em dólar, você troca. Adotar o dólar como a moeda do país, você adota isso que eu estou falando, o modelo econômico, as instituições, as políticas econômicas que aquele país emissor da moeda tem. É diferente de você só usar aquele dinheiro como uma moeda de troca ou como o valor de referência ou a unidade de conta, que é um jeito que a gente classifica o uso e função do dinheiro. O fato é que é muito ruim e tem uma distância muito grande entre você usar uma moeda para as trocas e você adotar ela como uma moeda do seu país. O Rafael, ele pergunta assim para mim: bom dia, professor, o senhor fez um vídeo sobre o dólar, do qual eu não pude assistir ainda, mas já adianto a minha pergunta. As criptomoedas podem tomar o lugar do dólar ou euro um dia? Eu não vou responder isso porque eu estou fazendo uma aula da geopolítica das criptomoedas, mas não é muito simples disso acontecer, assim, só para deixar um spoiler aqui para vocês. As criptomoedas não têm uma autoridade central e as moedas do mundo, elas estão conectadas do mundo, né? As moedas não são do mundo, são de cada país e cada país tem uma autoridade central. Criptomoedas não. Eu sei que tem vários que apostam que isso vai acontecer, mas a gente precisa entrar a fundo nesse assunto e vamos deixar isso para a aula da geopolítica das criptomoedas, mas assiste a aula da geopolítica do dólar, a parte 1, que você vai gostar. Felipe fala o seguinte: tudo bem, Roque? Me chamo Felipe, se não for incomodar e você souber responder, eu gostaria de saber o impacto caso surgisse uma nova fonte de energia limpa e sustentável no mundo, pois vejo muita gente falando que futuramente enfrentaremos uma crise energética e as fontes que temos hoje ou ferem o meio ambiente ou não são tão eficientes. Se surgisse uma que fosse barata e atendesse os requisitos de ser eficiente e não danosa, qual o impacto que ela causaria no mundo? Energia é fundamental para o crescimento econômico de uma nação. Não tem como você crescer se você não tem energia. Se falta energia, não vai dar para crescer. Aqui no Brasil a gente começou com uma discussão dessa de racionamento de energia, pela questão da nossa matriz estar ligada com chuvas, por ser hidroelétrica, e isso atrapalhou a possibilidade de crescimento do PIB, por exemplo. Várias das disputas geopolíticas se dão por acesso à energia. Nós dependemos de energia e quanto mais tecnológico nos tornamos, mais a energia é fundamental, porque você, talvez antes, para trabalhar, você não precisasse de energia ou uma vela fosse suficiente. Hoje não mais, você precisa ter um computador ligado, um celular, carregando vários equipamentos, cada vez mais tecnologia, mais energia é necessário. Energia é fundamental para o desenvolvimento econômico e para uma série de outras coisas que nós dependemos para viver, né? Desde a sua comida armazenada na geladeira até várias outras coisas. Então, energia é crítica, os países lutam, entram em guerra por energia,
guerras por petróleo, guerras por outras fontes de energia, são paradigmas que afetam a geopolítica como um todo. Obviamente que se nós tivéssemos ou descobríssemos ou avançássemos a ponto de ter uma fonte de energia que não fosse danosa ao meio ambiente e fosse em extrema abundância, muitas coisas mudariam no mundo. Tem se falado muito, por exemplo, sobre a fusão nuclear, que aquele acelerador de partículas na Europa está buscando pesquisar, e aquilo seria uma fonte de energia ou um modelo de energia ilimitado, que mudaria completamente a nossa capacidade de lidar com o desafio da energia. Outras fontes seria, por exemplo, a solar, mas não na Terra, captando a energia solar fora da atmosfera da Terra e transferindo ela para cá, para dentro, onde você conseguiria captar muito mais, pelo fato de você estar fora, né, da atmosfera. E essa também seria uma fonte de energia quase que ilimitada. Então, enfim, tem alguns modelos aí, nós não demos esse salto. Sem energia a gente não consegue desenvolver outras capacidades tecnológicas de velocidade e de potência. A gente precisa de mais energia para conseguir ter mais potência em processamento, por exemplo, e uma série de outras coisas. Então, isso mudaria tudo. Se a gente tiver energia em abundância que não tem impacto nocivo, o efeito é gigantesco no mundo todo. Bom, vamos para a quarta pergunta. E aí o Ronaldo Valente diz o seguinte: tenho informações que os iranianos e chineses chegaram a um grau de perfeição na confecção tão grande do dólar que os Estados Unidos já se perderam no controle. Bom, eu vou falar mais disso na segunda parte do vídeo da geopolítica do dólar. E, na verdade, quem está mais avançado com isso nem são tanto os iranianos e os chineses, mas os norte-coreanos. Mas vamos guardar isso para o vídeo da geopolítica do dólar 2. Quinta pergunta. Professor, o aquecimento global poderia afetar a geopolítica dos países de quais maneiras? São muitas variáveis. A primeira delas é a geopolítica do Ártico. Se vocês não assistiram essa aula, assistam. A mudança climática vai afetar o mapa do mundo. E não é só que vai afetar o mapa por causa do derretimento do Ártico, que vão abrir novas rotas de navegação e vai alterar a geografia econômica, enfim, as rotas de comércio vão ser encurtadas e vão favorecer países que estão mais próximos do Ártico. Eu explico tudo isso nessa aula do Ártico, mas vão alterar as costas. Se você tiver um aumento do nível dos oceanos, né, dos mares, as cidades costeiras vão ser afetadas, podem ser inundadas, podem deixar de existir. Quais são as cidades que vão deixar de existir? A maioria das pessoas mora do mundo, está próximo em cidades da costa. Então, esse é um impacto direto nos países. As mudanças climáticas têm um impacto direto, como se fosse um fator, uma realidade que afeta todos os países simultaneamente, uma espécie de uma pandemia, né? A gente viu os efeitos da pandemia na área econômica, na área do comércio, na vida das pessoas. Imagina uma situação como essa em escala global simultânea. Claro que a gente fala de mudanças climáticas em episódios ou eventos separados, mas se nós pensarmos em eventos cataclísmicos simultâneos, né, climáticos, sei lá, desde o aumento do nível das águas ou uma região que secou, um lago, uma passagem, um canal, enfim, nós estamos alterando a geografia. Se a gente está alterando a geografia, a gente está alterando o tabuleiro do mundo. Alterando o tabuleiro, nós alteramos o jogo de poder, alteramos as peças como elas estão colocadas e as posições dos países. A água, fornecimento de água está ligado com mudanças climáticas. Qual a região que tem mais habitantes ou água per capita, onde tem mais água sobrando, enfim, todo esse tipo de consideração tem que ser levado em conta quando a gente pensa em mudanças climáticas e geopolítica. Talvez seja um dos grandes fatores transformadores, porque se afeta a geografia como um todo do mundo,
tá afetando toda a geopolítica e toda a distribuição de poder e as disputas de poder e as vantagens que cada país tem ou desvantagens. Uma desvantagem pode virar uma vantagem, e aqueles que tinham vantagens podem perder a sua terra arável, e outras coisas mais podem acontecer. A Daiane Wegbright, do Rio de Janeiro, ela primeiro pede recomendações de livros e diz aqui que pode recomendar sem medo, português de preferência, mas pode mandar em inglês. Eu tenho resistido aqui indicar livros em inglês, mas infelizmente, gente, quantidade de obras escritas sobre geopolítica ou a relação da geografia com a política em inglês, a maioria em inglês. Existem alguns que eu tenho indicados aqui em português, mas vou falar alguns outros em inglês, já que está liberado. Para quem tiver disposição, esses livros ainda não tem aqui em português. Um deles é The Revenge of Geography, do Kaplan. Vou mostrar aqui para vocês. O Kaplan é um cara que escreveu vários livros, todos deles sobre geopolítica são interessantes, e nos últimos anos ele só tem escrito sobre geopolítica, olhando para a questão da geografia e o impacto na política. Tem uma outra série aqui, todos do mesmo autor, o Tim Marshall, e o primeiro deles é Prisioneiros da Geografia, né? Prisoners of Geography. Na minha prateleira tem os 4 dele. Aí o Poder da Geografia, né? The Power of Geography, Age of Walls, A Era dos Muros, The Flag Worth Dying For e Prisioneiros da Geografia, que é o primeiro ali. São 4 livros, todos do mesmo autor. Também está escrevendo sobre geopolítica e é interessante. E a segunda parte da pergunta é: você pode exemplificar os povos do Oriente Médio? Tem vários e acabamos nos perdendo. Realmente não dá, porque, enfim, isso é infinito. Talvez uma coisa que ajude uma distinção aí é como que a gente vai definir povo. Nós vamos olhar para a questão nacional, para a questão étnica, para a questão religiosa. Existem várias religiões diferentes no Oriente Médio, várias vertentes de grandes religiões. Dentro do islamismo, por exemplo, tem os sunitas e os xiitas, tem o judaísmo, tem o cristianismo e tem todas as suas variações assim grandes. E isso é um tipo de divisão, um tipo de categorização. Tem gente que olha para os povos do Oriente Médio de acordo com a religião. Mas essa não é a única forma, a gente pode olhar de acordo com a etnia. E aí, pensarmos em persas, turcos, curdos, são povos diferentes, não necessariamente eles têm a mesma religião, e mesmo aqueles que têm a mesma religião, existem diferentes religiões dentro daquele povo. Então, os persas, que são os iranianos, eles têm uma parte da sua população que é sunita. Não são todos que são xiitas. E tem outros de outras religiões. Existem os iranianos Bahais também. Aliás, essa é uma boa ideia. O Flávio, amigo meu, iraniano Bahai, vou chamar ele um dia aqui no canal para a gente conversar, para ele contar um pouco da religião dele, a história de perseguição que existe dentro do Irã com eles. Então, você pode ter etnias com múltiplas religiões e múltiplas identidades nacionais, que é o nacionalismo, que é uma outra história. Então, o Estado de Israel é um projeto nacional e dentro dele você tem múltiplas religiões e múltiplas etnias. Então, ser judeu, você tem judeus africanos, né? Você tem judeus da Europa, judeus de diferentes lugares do mundo. Então, acho que essas 3, talvez, grandes categorias ajudem você a pensar nos povos, ou a gente entender melhor as divisões todas que existem no Oriente Médio. Cuidado, às vezes se fala em religião, às vezes em etnia, às vezes em nação. Elas são diferentes. Claro, ainda tem outras coisas, posso falar de clãs, de tribos, de famílias, que são fatores relevantes, mas aí a gente vai entrando numa escala muito menor e praticamente infinito essa discussão. Nós não poderíamos ficar
anos falando de todos eles no Oriente Médio. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais perguntas, continuem mandando as perguntas de vocês. Vou fazer sempre que dá aqui o plantão. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho e compartilhar para vir debater com o professor Roque.